Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, já pedindo para você vir aqui embaixo, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo e espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para compartilhar o conteúdo, porque a gente vai falar no vídeo de hoje sobre VAR, sobre mudanças propostas pela Conmebol no uso, na utilização e no protocolo do VAR. Informação publicada pela AFP, na verdade uma entrevista da AFP, da agência AFP, com o Wilson Luiz Seneme, ex-árbitro brasileiro, que atualmente é o presidente da comissão de arbitragem da Conmebol. Nessa entrevista, o Seneme ele traz informações importantes sobre um pedido feito pela Conmebol para que a FIFA e a International Board, que é quem cuida, né, o organismo que cuida das regras do futebol, para que eles façam pelo menos duas modificações importantes no uso do VAR. A primeira delas é uma questão de tempo e o Seneme sugere, lógico que tudo isso precisa ser feito estudo, precisa ser analisado, mas a sugestão do Seneme é que durante a análise do VAR, durante o momento em que o VAR está analisando um lance, seja ele qual for, esse tempo fique com o relógio de jogo parado, ou seja, o relógio de jogo continuaria correndo os 90 minutos direto, exceto no momento de análise do VAR, e aí você pararia o relógio. Essa é a primeira sugestão. E a segunda, que é mais contundente, que é mais diferente e que muda substancialmente do jogo, é a adoção de desafios na utilização do VAR. E o que seria o desafio? Seria aquele momento em que os técnicos das equipes, pudessem pedir, pudessem sugerir, pudessem desafiar a marcação do árbitro de campo. A exemplo do que acontece em vários esportes. É assim no tênis, é assim no vôlei, é assim mais recentemente no basquete, entre outros. Então essas são as duas sugestões que o Seneme, o Wilson Luiz Seneme, informou nessa entrevista publicada nesta quarta-feira à AFP. Vamos lá. É interessante esse ponto aí, e eu vou começar falando do tempo, tá? Porque a parte do desafio eu já falei aqui no canal. A parte de falar sobre desafio eu já tratei aqui no canal do VSR, tá? Então vamos falar sobre a parte da novidade, que é parar o tempo quando isso estiver sendo analisado no VAR. Eu sei que é uma modificação muito drástica, porque o tempo de jogo do futebol ele é corrido, ele não tem paralisação para nada, você vai repondo no fim, mas você não para o relógio, a menos que o jogo seja interrompido oficialmente por algum problema de segurança, faltou luz, esse tipo de coisa. A menos em situações graves, o jogo ele continua, né? Normalmente até quando falta luz, muitas vezes continua rolando o tempo. Mas eu vejo como positiva a ideia, sabe por quê? Porque normalmente você tem aquela ânsia, aquele desejo que o VAR seja rápido, que o VAR atue de forma muito ágil. E isso se dá, primeiro, para não interromper o menos possível a dinâmica do jogo, e o segundo, por causa da reposição do tempo. Porque normalmente a gente tem visto isso, raras vezes, raríssimas vezes, o tempo utilizado para análise do VAR, ele é reposto ao jogo no fim. É muito difícil. Então, por desse ponto, eu acho uma boa decisão. E aí, o erro recente do VAR no jogo Cerro Porteño e Fluminense, quando o Cerro teve um gol pessimamente anulado pelo VAR, quando o jogo ainda estava 0-0, e esse erro se deu porque a equipe do VAR esqueceu de abrir a imagem e olhar um jogador do Fluminense, o Samuel Xavier, que dava condição para todo mundo quase ali na bandeirinha de escanteio, eu tenho convicção que esse erro aconteceu por um item chamado pressa. Há hoje um sentimento, e que é piorado no VAR da América do Sul e do Brasil,
quando você faz uma comparação com a Europa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você analisa a rapidez com que o VAR define impedimento, especialmente na Europa, e a lentidão que muitas vezes demora aqui no Brasil e na América do Sul como um geral, você fica com essa ânsia da pressa. E esse erro, o gol mal anulado do Cerro Porteño, ele tem todo o DNA da pressa. Então eu vejo como positivo. Ah, mas vai mudar o jogo? Vai. O futebol, ele está sendo modificado pelo uso do VAR e não tem como fugir disso. Não tem como fugir, porque você chegou àquela situação que o futebol tinha 20, 25, 30 câmeras, todo mundo tinha imagem de tudo, menos o árbitro que estava lá dentro. Então, para você não ter essas injustiças cometidas, você, nesse momento, você tem o uso do VAR e eu acho que isso é positivo, tá? Eu acho que isso é salutar. Foi pro VAR, precisou lá, para o cronômetro, não tem problema, para aqui o cronômetro e você segue lá. Não tem, mas aí vai precisar de adaptação, tudo vai precisar de adaptação. A nossa vida inteira precisa de adaptação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo item é algo que eu já falei aqui no canal muitas vezes. Inclusive, estou deixando aqui em cima um link para você, né, no cardzinho aqui, um vídeo que eu já falei sobre isso. E eu falo há algum tempo, desde o início do VAR, desde que o VAR começou a ser utilizado, eu digo que, na minha visão, o VAR tinha que ser modificado. O VAR tinha que só marcar lances objetivos. Impedimento, se a bola saiu ou não, se a bola foi gol ou não. Dentro da mecânica que o VAR tenha, o VAR deveria ver isso. Lances interpretativos deveriam ser a base de desafios. E é isso que sugere o CNM. O CNM, na entrevista, não chega a dizer número de quantos desafios seriam, e isso aí a gente pode trabalhar num momento posterior, mas eu gosto muito da possibilidade de desafio. Por quê? Porque, atualmente, o que diz o protocolo do VAR? O protocolo do VAR diz que ele entra em lances de impedimento, em lances se a bola saiu ou não, em lances se a bola foi gol ou não, dentro da capacidade de imagem que o VAR tenha, ok? E também em lances interpretativos o VAR pode entrar, desde que seja um erro claro e evidente. E aí isso dá muito pano para manga, já falei sobre isso recentemente, no vídeo do pênalti em cima do Sterling, que eu estou deixando aqui em cima também, falei sobre isso, né, que é uma questão lá do erro claro, do erro não claro, né? Então, hoje tem ali uma zona cinzenta, a ponto de, em alguns lances, o cara que está no vídeo, ele entender que foi um erro claro e chama para ver, em outros, ele leva ao pé da letra, e ao pé da letra se o árbitro deu um pênalti porque houve o toque, se houve o toque não é erro claro e objetivo. Aí, então, isso ao pé da letra gera com que alguns não sejam chamados. Né? Então, partindo de que princípio? O árbitro deu um pênalti, ele julgou o contato na hora e entendeu que foi falta. Eu vou olhar no vídeo, houve o contato? Então eu não posso me meter, porque aí eu estou julgando a intensidade, estou julgando a força e tudo mais. O julgamento da falta é do árbitro no campo. Como houve o contato, o VAR não se mete. Não houve o contato. Não houve o contato, então é erro claro e objetivo. O árbitro julgou que houve contato, a imagem me mostra que não houve contato, então eu posso chamar para ele desmarcar. Então, hoje há uma mistura de interpretações. Alguns acham que o contato ali, como, por exemplo, no caso do Sterling, deveria ter chamado, né? Ele, antes do contato, ele já se jogou, ele deveria chamar. Em outros, ele acha que, como foi o caso do pênalti do Sterling, ele achou que por ter tido o contato, não deveria chamar e ele não chama. E aí resolveria isso via desafio. E como seria o desafio? Nada mais sendo do que você dar a chance ao árbitro de campo de rever o lance, de rejulgar o lance. E aí eu estou 100% com essa decisão. Eu seria até mais radical, eu tiraria a possibilidade do VAR chamar para pênalti e deixaria um pênalti, por exemplo, ou um cartão vermelho direto, eu deixaria só para o VAR, pro desafio. O CNM diz que ele cita, nesses casos, o tênis, cita o vôlei, cita o basquete, dizendo exatamente que é importante ter o desafio para os times poderem se
resguardar, para os times poderem se preservar. E eu concordo, eu acho que o uso do desafio é algo importante para o jogo. E aí muita gente fala, pô, mas vai ser usado para fazer cera. Eventualmente, pode ser que seja. Como hoje as substituições são usadas para fazer cera. Hoje tem muita substituição lá, 2 minutos finais, 1 minuto final, nos acréscimos, usado para fazer cera. Ok, o árbitro está lá para coibir cera, o árbitro está lá para repor. E aí se você juntar as duas medidas, se você juntar a paralisação do relógio no momento do VAR, o desafio não vai poder ser usado tanto para fazer cera. Porque qual é o motivo do cera? O cara da cera, eu quero desafiar, beleza, aí você desafia para fazer cera, mas o relógio parou, então, né? Então não tem... Então eu gosto muito das duas sugestões do CNM. Vamos ver, a gente sabe que na FIFA, na International Board especificamente, é difícil você ter grandes mudanças, mas a própria tecnologia do futebol andou rápido lá. Você tem que lembrar, né? O principal motivador da tecnologia do futebol, ou não o principal motivador, mas a fagulha foi aquele gol do Lampard anulado, Inglaterra e Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Oitavas de final? Oitavas de final da Copa do Mundo 2010. Na Copa de 2014 você já tinha tecnologia da linha do gol. Na Copa de 2018 você já tinha o VAR, propriamente dito. Então, assim, isso tá andando. Eu acho que é uma boa sugestão, gostei. E agora eu quero ouvir o que você acha. O que você acha de parar o relógio ao ser analisado para o VAR? O que você acha de dar o desafio para os treinadores? Diz aqui embaixo nos comentários. Lógico que isso tem um caminho muito longo pela frente. Vou voltar a falar sobre esse tema aqui, mas basicamente é isso que eu queria falar. Quero te ouvir agora, diz aqui nos comentários. Resto do ritual você já conhece. Like e se inscreve no canal que ajuda o trabalho. Sininho das notificações aqui em cima. Copie o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque isso daí interessa a todo mundo que gosta de futebol. Muito obrigado pela audiência, valeu!